Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. E hoje estamos tão próximos do final desse ano de 2020. Nós estamos no culto anterior à data do Natal, em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados e para que nós tivéssemos acesso novamente a Deus em santidade. Então eu quero falar aqui, meditar um pouquinho sobre o texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, onde o profeta então nos mostra, fala sobre esse Salvador, sobre o Messias que chegaria ao mundo. E essa foi uma parte da descrição que ele fez. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você já deve ter escutado essas palavras em algum momento, em algum louvor, em algum cântico. E essas palavras se referem a Jesus. Há muita discussão sobre a data do Natal, a data real do nascimento de Jesus, em que a princípio não foi em 25 de dezembro, é uma data apenas comemorativa, teria sido em uma outra época do ano, mas não importa uma data. O que importa é que Deus amou tanto o mundo, amou tanto a mim e a você, que Ele entregou o Seu Filho, Jesus, para vir, para morrer por nós, para nos redimir, para nos lavar de todo o pecado, para nos livrar de todo o mal. E por esse sacrifício, por esse amor de Deus incondicional por nós, então nós temos acesso a Deus. E por isso nós temos acesso a Ele, que é um Deus maravilhoso, que é conselheiro, que é o Deus forte, que é Pai da Eternidade, que é Príncipe da Paz, e muitos outros nomes e muitas outras coisas que Ele faz por nós. Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de vida e vida em abundância. É um Deus de salvação. E é um Deus de salvação para você e para sua casa. Quando você aceita Jesus, você se transforma numa luz que ilumina tudo ao seu redor. Seja luz na vida da sua família, seja luz na vida das pessoas ao seu redor. Não deixe que a luz esteja apenas na sua árvore de Natal, mas que você seja luz nesse Natal, para sua família, para os seus amigos. Seja luz, seja sal da terra, seja luz do mundo. Ilumine a vida de outras pessoas com a luz de Cristo. Então não se esqueça, vamos comemorar o Natal esse ano com muita alegria, sabendo que este ano foi tão difícil, mas que até aqui o Senhor nos sustentou. Vamos ficar agora com os louvores com o Alex e a palavra com o pastor Nathanael Gonçalves. E Deus abençoe você e sua casa. Olá, meu irmão, muito boa tarde. Que o Espírito Santo possa tocar o Senhor e fazer a sua tarde mais maravilhosa. Em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, o seu amor acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Peça ao Senhor acender o fogo do seu coração.
que a chama venha queimar de dia e de noite. Em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende fogo em mim, acende fogo em mim, acende fogo em mim. Acende o fogo em mim. Aleluia. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Toca, Senhor, em cada filho teu. Jesus, nós te pedimos. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Tu és maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Tu és maravilhoso para mim. Tu és eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar, eu vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és
Meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és, Senhor, o preço não posso saber. Ele pagou naquela cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN, um culto que celebramos ao nosso Deus, a Ele, sim, aquele que detém o controle de todas as coisas, a Ele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas e que detém o domínio de tudo. Sim, só Ele é digno de receber todo louvor, toda glória, toda adoração ao Deus Trino, aquele que conhece a sua vida, o seu coração, a sua mente, inclusive o que você está pensando agora neste exato momento. Ele sabe tudo a respeito de todos e ninguém pode esconder-se dele. Sim, é a Ele que nós tributamos este culto. Por isso, eu quero nesta hora te pedir que você, juntamente comigo, vamos ao Senhor em oração. Precisamos levar a Ele em oração, porque nós somos dependentes deste Deus, que nós nos reunimos aqui mesmo que de forma virtual para prestar este culto. Sim, nós necessitamos dEle, somos dependentes dEle. Todos os dias eu digo ao Senhor: Senhor, eu assino uma declaração de dependência total de Ti. Preciso do Senhor para todas as coisas. Então nós carecemos de uma ação do Espírito Santo para ministrar ao nosso coração nesta tarde, para falar conosco, para nos ensinar. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos, mas é o Espírito de Deus que toca o nosso coração. É Ele que nos envolve com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia e ministra a sua palavra a nós. Então, aonde você estiver agora, baixe a sua cabeça, ore comigo. Vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Senhor, nós estamos atravessando já de algum tempo esta situação inusitada para todos nós, esse lockdown, e nós, Senhor, aproveitamos este momento, ó Deus, para juntos nos reunirmos de forma virtual, mas para cultuarmos o Teu santo nome. Por isso, Pai, nesta hora abençoa todo aquele que me vê, que o Senhor o alcance, que o Senhor ministre ao seu coração e que o Senhor me ajude, Senhor, na transmissão da Tua palavra para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, hoje eu vou falar sobre Natal, dia de celebração. Eu queria que você abrisse bem os seus ouvidos, preste atenção em tudo que será dito aqui. Hoje é domingo e é o domingo que antecede o Natal. Na próxima sexta-feira, a grande maioria dos países ao redor do mundo celebra o nascimento de Jesus. Mas quero aqui abrir um parêntese porque
há algumas correntes evangélicas que chegam a criticar quem celebra o Natal. Essas mesmas correntes afirmam que o Natal é uma festa pagã e que o cristão verdadeiro não deveria, de forma alguma, comemorar esse dia. Alguém que me vê e ouve pensa assim? Eu preciso dizer algumas coisas antes de começar a mensagem de hoje. É verdade que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Diversas datas foram sugeridas por alguns que estudaram o tema, tais como, por exemplo, 25 de março, começo de abril, 20 de novembro, ou melhor, 20 de maio, 8 de novembro. No entanto, outro esclarecimento é preciso fazer. As igrejas ortodoxas orientais celebram o Natal em 6 de janeiro e a Igreja da Armênia em 19 de janeiro. Mas, como disse, para a maioria dos países, a data de 25 de dezembro vem sendo celebrada desde os tempos do imperador Constantino, ao redor do ano 325 da nossa era. Agora, um ponto importante. Para nós cristãos, não importa o dia em que Jesus nasceu. Aliás, as Escrituras não nos dão essa data, apenas nos situa, né? Quando menciona alguns acontecimentos, como o recenseamento que aconteceu nos dias em que Maria já estava prestes a dar à luz. O que importa na realidade não é a data. O que importa mesmo é que ele, sendo Deus, despiu-se da sua glória e se fez carne. Essa é a maravilha, aleluia! Ele se fez como um de nós, tomou a nossa condição humana para pagar ao Pai a nossa dívida lá na cruz, há 2000 anos atrás. Qual então a razão para não celebrarmos a expressão do amor de Deus para com o homem na pessoa de seu Filho Jesus? Qual a razão para não celebrarmos com gratidão a Deus o nascimento do Messias prometido lá no Antigo Testamento? Alguns ainda dizem, porque se trata de uma festa pagã. Ora, se para o mundo que não conhece o Deus Pai, nem tampouco o Senhor Jesus, festejar sem saber e sem ter um relacionamento com Cristo, simplesmente por festejar e seguir uma tradição que remonta a 16 séculos de paganismo, esse é de fato um argumento? Não, queridos amigos e irmãos, de forma alguma. Como cristãos, devemos testemunhar ao mundo que a nossa celebração não se trata apenas de uma festa com comidas e presentes. Antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos espiritualmente falando, mas Ele nos deu vida. Aleluia! Antes de conhecermos a Jesus, estávamos falidos e destinados ao inferno. Mas quando nós vimos a nossa condição e soubemos que Deus havia descido da sua habitação e se tornado como um de nós, com o propósito de nos salvar e nos livrar da morte eterna, então não podemos deixar de celebrar e fazer festa e saltar de alegria e gratidão a Deus pela pessoa de Jesus. Nós temos tantos motivos para essa celebração, porque a vinda do Senhor não apenas nos alcançou, mas afetou também todo o universo, a criação do Deus Altíssimo, com consequências maravilhosas que ainda estão por acontecer. Há ainda um outro argumento que quero deixar aqui. Antes que eu fale dele, eu faço ainda uma pergunta. Quem primeiro celebrou o Natal? Alguém sabe? Não? Então abra bem os seus ouvidos. Não foram Maria e José, nem alguma pessoa que estivesse por perto naquela estrebaria. Não. Também não foram os pastores que pastoreavam os rebanhos nas redondezas de Belém e que receberam o anúncio do nascimento do Salvador por meio de um anjo. Também não foram eles. Quem então? Lucas nos deixa saber que foi uma multidão da milícia celestial que irrompeu em louvor e adoração a Deus numa espécie de celebração e festa. Vejamos o texto em que Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14, quando o anjo acabara de anunciar aos pastores o nascimento de Jesus,
Então ele passa isso para nós. Acompanhe comigo os versículos. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluia! Veja que o texto afirma que foi uma multidão de anjos. Isso pode significar, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 11, milhões de milhões e milhares de milhares. Essa multidão não se podia contar. E o que a multidão estava fazendo? Louvando e celebrando a Deus pelo nascimento de Jesus. Ali nós vemos um cenário celeste e outro terrestre, e ambos relacionam com a chegada do Salvador a este mundo. No entanto, há algo aqui que mexe com todos. Os anjos disseram que a paz estava na terra, a qual foi dada ou disponibilizada por Deus aos homens. Os homens aqui representam a humanidade caída que não possuía paz com Deus. Sim, estavam em litígio, o homem sempre se colocando em rebelião contra Deus e fazendo disso uma inimizade. Mas em Jesus, agora qualquer pessoa que desejasse poderia ter paz com Deus. Aleluia! Estes são os meus argumentos para celebrar o Natal e agradecer a Deus pela pessoa de Jesus. Poderia ainda acrescentar que Jesus não apenas é vida e paz, mas a sua própria pessoa é também a expressão do amor de Deus para com cada um de nós. Para você que me vê e ouve, para todos da sua família, enfim, para todos os homens, mulheres e crianças do mundo inteiro, Ele é a bendita expressão do amor que João 3,16 nos deixa saber. Um dos versículos que todos, ou a grande maioria dos cristãos, sabem e relembram de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, faça festa com os seus e celebre o nascimento de Jesus. Aleluias! Depois do que vimos, vamos ao ponto de número 1 da nossa mensagem. A pessoa de Jesus. Este é o ponto número 1. O personagem mais importante que já viveu entre nós desde a fundação do mundo foi Jesus. Ele dividiu a história em antes e depois de Cristo, e sua vida está descrita nos 4 evangelhos das Escrituras. Ele é, de longe, a pessoa mais influente que já viveu, e os evangelhos explicam que ele é confiável e por que deve ser adorado. Antes de continuar, acompanhe comigo o texto de Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo filósofo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Irmãos, os evangelhos são volumes que evidenciam uma narrativa histórica verdadeira e não abrangem mitos, ficção ou fábulas. Por exemplo, Lucas deixa claro que está escrevendo um relato histórico sobre pessoas reais, lugares reais e eventos reais. Ele fornece detalhes geográficos sobre lugares que você ainda pode visitar hoje, por exemplo, como Belém, Nazaré e Jerusalém. Gosto muito do Evangelho de Lucas. Ele é o mais longo e mais completo. Fiz uma rápida pesquisa que pode não ser extremamente precisa. E se não for, ela se aproxima muito. Pois bem, Lucas contém 1151 versículos e
e destes aqui a minha suspeita quanto à precisão. 582 são palavras de Jesus. Lucas escreveu a uma pessoa de nome Teófilo, que evidentemente era um novo convertido ao cristianismo, e podia estar com algumas dúvidas. Lucas deseja que ele soubesse que havia uma base sólida na trilha da vida cristã, a qual ele, Lucas, abraçara. Desejava também que ele tivesse plena certeza da realidade histórica de Jesus. Para Lucas, a fé cristã não é o resultado de aceitar algo que destila esperança para o melhor, enquanto se comete um suicídio intelectual. Não, de forma alguma. Para o médico, Lucas trata-se de uma fé robusta que repousa sobre a base sólida de fatos que são absolutamente confiáveis. O cristianismo, na mente e no coração de Lucas, proporciona esperança, instila confiança e inspira fé. Não apenas naqueles tempos, mas ao atravessar os séculos, a mesma realidade chegou até nós. Quando você lê os evangelhos, você lê sobre a pessoa mais atraente que já existiu e com certeza jamais haverá. A proposta dos evangelhos não é apenas informar, mas proporcionar um encontro pessoal com o Salvador. Vamos juntos observar os versículos 10 e 11 do capítulo 2. Acompanhe comigo. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Sem dúvida, queridos, as maiores invenções e avanços tecnológicos da história ocorreram desde o final do século XIX até os dias atuais. Provavelmente, nenhuma invenção tenha tido maior impacto do que o rádio, haja vista que ele foi o primeiro dispositivo que permitiu a comunicação em massa. As pessoas que moravam a milhares de quilômetros de distância poderiam ouvir as palavras de alguém falando ao microfone. Palavras que foram ao ar, agora podiam ser transmitidas pelo ar. Apesar do advento da televisão, da internet, do computador, o rádio continua a se destacar. No século XXI, o rádio atingiu seus maiores patamares, principalmente porque agora se expande para os mercados da internet e dos satélites. Para se ter uma ideia, o seu celular usa a tecnologia do rádio. Grandes acontecimentos foram anunciados pelo rádio, tais como, por exemplo, guerras, comunicados de presidentes, Copas do Mundo e tantos outros. Se houvesse rádio há 2000 anos atrás, quem sabe poderia ter existido um programa intitulado O Messias Chegou. Imagina isso! Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus no ar e aqueles que ouviram nunca mais foram os mesmos. Dos personagens principais da história de Natal, os anjos são fundamentais para todo o drama. Veja bem, o anjo Gabriel anunciou pela primeira vez o nascimento de Jesus a Maria. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus a José e aos pastores. O nascimento de Jesus foi digno de um extraordinário anúncio de nascimento. Os anjos anunciaram o Natal no ar, e se você pudesse ligar o rádio naquela época, iria ouvir sobre os anjos e os papéis que eles representaram em canções que nós conhecemos tão bem, tais como Surgem Anjos. Você já cantou esta música, esta canção, este cântico? Por exemplo, Noite de Paz é outra. Nasce Jesus e outras mais. Viajando no tempo, enquanto ouvimos esta transmissão de Natal, aproveito para ressaltar o quão importante é ficar atento ao que Deus pode estar fazendo ou dizendo a você. Os anjos desempenharam um papel emocionante no nascimento de Jesus. No entanto, desejo considerar a aparição do anjo a um homem de nome José. Para uma peça de rádio, tipo as novelas de antigamente,
José teria sido um péssimo ator, uma vez que ele está calado o tempo todo. Os registros bíblicos a respeito de José não mencionam em nenhum lugar uma única palavra sua. No entanto, ele foi um dos maiores homens da Bíblia, posto que era adepto de ouvir e obedecer. Portanto, temos muito que aprender com José. Posto isso, irmãos, vamos para o ponto de número 2. Maneiras incomuns. Mateus capítulo 1, versículo 18, nos diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse versículo e os seguintes podem confundir a muitos sobre o estado civil de José. O texto nos diz que Maria estava desposada com José e até aqui não há nenhum problema. No entanto, na frase que segue, Mateus afirma que eles não haviam tido nenhum relacionamento sexual. Ora, se estão casados, por que ainda não tiveram um relacionamento íntimo? Mateus usa o termo desposada, que significa prometida, e isto nos mostra que eles ainda não haviam se casado, mas que estavam noivos. Preste atenção. Em nossa cultura, as pessoas facilmente poderiam fazer uma confusão, já que o versículo 19 indica que José estava pensando em se divorciar dela, e em seguida no verso 20, Maria é chamada de sua mulher. Vejamos estes versículos. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Para muitos há um ponto de interrogação nessa informação, mas para o povo judeu daquela época fazia total sentido. Nos tempos de José e Maria, o casamento não era um evento, mas um processo. Primeiro, havia um pacto entre os pais, e isto correspondia a uma espécie de contrato nupcial. Seus pais escolheriam com quem você se casaria e, assim sendo, você estaria vinculado àquela pessoa escolhida pelos seus pais. A segunda etapa era o noivado, que segundo alguns durava um período de 1 ano, e era um compromisso tão sério que o casal já se tratava como esposo e esposa. Esse compromisso não se dissolvia com facilidade, já que você não poderia apenas dizer: eu não quero mais, eu não gosto mais de você, eu então não quero casar com você. Não. Por se tratar de algo muito sério, esse noivado somente poderia ser dissolvido pelo divórcio. Ainda que o casal estivesse unido moral e legalmente, eles não poderiam ter relações sexuais até que se casassem. O versículo 18 deixa bem claro que José e Maria não coabitaram. A etapa final era o casamento, que durava cerca de 1 semana antes que o relacionamento fosse consumado. Daí para frente, o casamento se efetivava com vistas a viverem juntos pelo resto da vida. Deus introduziu uma gravidez na segunda etapa do processo de casamento entre José e Maria. Se ponha no lugar de José e não o critique apressadamente. Eles não se envolveram sexualmente, pois isso estava planejado acontecer somente no final da terceira e última etapa, isto é, após a celebração do casamento. José, o noivo, estava tentando fazer a coisa certa, mas Deus parecia fazer exatamente o contrário. Assim que descobriu a gravidez de Maria, pensativo e com uma pulga atrás da orelha, José adormeceu. O versículo 19 é revelador. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Tudo indica que José era um judeu fiel e provavelmente um estudante sério da lei. Ao considerar as opções para a presente situação, José poderia tomar a atitude de apedrejar Maria, porque a pena judaica por adultério era a morte. Ele poderia tê-la obrigado a admitir que o bebê não era dele e envergonhá-la. Mas em vez disso, o versículo 19 nos mostra que José só queria rasgar o contrato e ir embora.
No fundo, José queria mudar o canal de sua vida. Mas Deus, que estabelece todas as coisas, estava por assim dizer: não toque nesse botão, José. Naquela ocasião, José estava apenas aprendendo que Deus age de maneiras incomuns. Mas não apenas José, nós também devemos aprender, pois ele não mudou e continua agindo assim nos dias de hoje. Preste atenção, irmãos, nós vamos para o ponto de número 3, coisas incomuns. Para isso eu tomo Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando Deus falou a José em sonho, além de revelar a ele sobre a gravidez de Maria, sua futura esposa, também lhe instruiu quanto ao nome do bebê, que dentro em breve chegaria. O nome deveria ser posto naquele bebê especial, ou melhor, aquele nome que já tinha sido determinado por Deus seria o nome de Jesus, que é a forma grega equivalente ao hebraico Yeshua, o qual conhecemos em português como Josué. Uma vez que a origem do nome é hebraica, carrega o significado de Jeová é salvação, ou Deus salva. Esse nome simplesmente nos diz quem é Jesus, Deus, e o que Jesus faz, salva. Não é interessante? Imagine que durante séculos a nação judaica aguardava o Messias, alguém que os salvaria dos egípcios, depois dos babilônios e por fim os romanos. No entanto, José, ao ouvir as palavras do anjo, percebeu algo incomum. O que era? Eu fico conjecturando sobre o que passou na mente dele, pois as palavras do anjo foram claras ao afirmar que Jesus salvaria seu povo não de um soberano, mas de seus pecados. Nós, desde a eternidade, ouvimos dizer que Jesus era esse tipo de Salvador, mas há 2000 anos atrás, esse não era o tipo de Salvador que o povo judeu esperava. A causa específica e única de todo o problema que o ser humano enfrenta neste planeta é o pecado. Então o anjo de Deus acabara de anunciar a José que Deus havia enviado a única solução para esse problema, o Salvador. Quando José acordou, imediatamente respondeu com obediência ao que Deus lhe havia ordenado. Se fôssemos nós, será que não diríamos a nós mesmos: ora, isso não passou de um sonho? Se José não obedecesse a Deus, não teria testemunhado o mais importante momento da história do mundo. Bem, irmãos, a mensagem de hoje é curta, mas o meu propósito é, na verdade, mostrar a você que você deve celebrar o Natal. Falamos um pouco sobre a pessoa de Jesus, a sua chegada a este mundo, e também sobre tudo aquilo que envolveu aí Maria, José e tantas situações. Mas eu quero partir para uma conclusão. Quando a vida é difícil, os tempos são difíceis, e assim você pensa em desistir da igreja, desistir do seu casamento, desistir da verdade, desistir da oração, desistir de Deus e desistir de si mesmo. Não toque nesse botão, não mude o canal da sua vida. Deus ainda age de maneiras incomuns. Ele ainda fala em tempos incomuns e ainda realiza coisas incomuns para aqueles que estão atentos a Ele. Hoje nós vivemos um pouco, ou melhor, nós vivemos um pouco dentro de certas situações para nós inusitadas, mas conforme nós vimos aqui sobre os eventos que rodearam o nascimento de Jesus, muitas coisas estão envolvidas e Deus está no controle de cada uma delas. Como disse no início, o Senhor Jesus foi a pessoa mais influente deste mundo, a mais importante e a pessoa mais atraente que já existiu. Apesar dele ter estado aqui neste mundo há 2000 anos atrás, ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus que está sentado à destra da majestade nas alturas. Ele ainda opera, ele ainda cura, ele ainda liberta e ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso que governa e detém o controle de todas as coisas nas suas mãos. A ele nós tributamos toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.
Louvemos a Deus e celebremos com júbilo a vinda do Salvador a este mundo. Se Jesus é teu Senhor e Salvador, celebre, faça uma festa e agradeça a Deus por Ele. Se você ainda não se rendeu a Cristo, não há como entender o Natal e nem tão pouco festejar. Festejar o quê? Muitos estão festejando, mas o Natal não passa de uma tradição religiosa e sem muito sentido. Mas se você quer celebrar verdadeiramente, entregue seu coração a Jesus, experimente a nova vida que Ele tem para te dar e goze da paz com Deus que Jesus, somente Ele pode proporcionar. Aí sim, você celebrará com autenticidade o Natal. É isto. Irmãos, a pessoa de Jesus é algo que para mim transcende o nosso entendimento humano. Quando os nossos primeiros pais pecaram no jardim do Éden, Deus não foi apanhado de surpresa. Ele não tinha um plano B na manga. Não, ele já sabia antecipadamente do que iria acontecer. E como ele já sabia, tudo isso já estava traçado, por isso ele revela, lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, ele revela que nasceria um que fosse da semente da mulher que pisaria a cabeça de Satanás. Satanás entrou neste mundo, o pecado vive neste mundo, e eu vou dizer para você, a causa de todos os males, de todas as desgraças, é o pecado. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado. Então todo aquele que deseja entregar o seu coração a Jesus pode se libertar do poder do pecado, do senhorio do pecado. E aí sim, quando nós entendemos exatamente a nossa condição, como disse no início, a condição de pecadores, a condição em que nós estamos, se não conhecemos a Cristo, quando nós entendemos essa condição de que nós somos destinados ao inferno, um lugar onde não existe a presença de Deus, nós temos que entender que Jesus é a expressão do amor de Deus para com o homem. Portanto, nós podemos fazer festa, nós podemos celebrar e agradecer a Deus pela pessoa de Jesus. Se você que me ouve e me vê ainda não se rendeu a Cristo, entregue-se a Ele hoje. Hoje é o dia. E você, meu irmão e minha irmã, minha oração é que você tenha a consciência, a convicção de tudo aquilo que Jesus representa verdadeiramente para a sua vida. Então, celebre com alegria. Cante como aquela multidão de anjos cantou, louvando a Deus nas maiores alturas. Eu imagino, eu me transporto com a minha mente para aquele ambiente onde os pastores à noite estavam apacentando os rebanhos, e de repente vem um anjo, comunica o nascimento de Jesus, e logo a seguir aparece uma milícia da multidão celestial. Havia ali tantos anjos, cantando e louvando a Deus pelo nascimento de Jesus, pelo Salvador ter chegado a este mundo. Vamos celebrar. Vamos nos alegrar. Não importa essa história de presentes. Nós temos uma tradição humana de darmos presentes uns aos outros, e isso revela a alegria que nós temos de dar e receber. Mas o principal fato, na verdade, é que nós ganhamos o maior presente que qualquer ser humano pode ganhar: a salvação por meio de Jesus. Só isto eu quero dizer para você. É o nosso maior, eu diria assim, a nossa mola propulsora para louvar e bendizer ao Senhor.
Tem muita gente que pensa que uma casa nova, um carro novo, uma bênção material seria a maior de todas as bênçãos. Não. A maior de todas as bênçãos é quando partirmos deste mundo, estaremos com Ele num lugar onde Ele foi preparar para nós e viveremos para sempre diante dEle, livres de toda dor, de toda lágrima, de toda frustração. Irmãos, você pode avaliar isso. Celebre, agradeça a Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos novamente orar juntos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela expressão do teu amor na pessoa de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por Jesus ter vindo a este mundo, assumiu a forma humana, se despiu da sua glória, sendo Deus, se despiu da sua glória e entrou neste mundo, tomou a carne humana, se fez como um de nós. Senhor maravilhoso, muito obrigado pelo Senhor ter ido àquela cruz. E quando tu foste àquela cruz, tu venceste o diabo e a morte. Bendito seja o teu nome santo. Por isso nós queremos, Pai, te dar graças por Jesus e celebrar, Senhor, esta festa, Senhor, que não se envolve simplesmente com comidas e presentes e tradições humanas. Não. Nós queremos aproveitar esse dia, embora não tenha sido o dia que Jesus nasceu, nós queremos ter corações agradecidos na tua presença. Se alguém não recebeu Jesus ainda no seu coração, Senhor, tu conheces as vidas que me ouvem, que me veem, que o Senhor toque profundamente essas pessoas, Pai, e que possam ter uma relação especial contigo, uma entrega total de seus corações ao Senhor. Seja assim, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amigos e irmãos em Cristo, muito obrigado por estarem conosco. Que Deus te dê aí uma semana abençoada. Aproveite a sexta-feira ou na quinta-feira, que seria o dia 24, que muitas famílias estão reunidas. Se reúnam com a família. Louvem a Deus, agradeçam a Deus pela pessoa de Jesus. Tenham um coração agradecido. E até o próximo culto, se Deus assim o desejar. Que Deus te abençoe. Até lá. Você nessa tarde consagre o seu lar a Jesus Cristo. Aleluia. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará com a sua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Será abençoada minha
minha descendência frutificará com a sua presença. Como um bom perfume, os meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Não há nada melhor do que servir ao Senhor com alegria. Aleluia.